A preparação colorada para a decisão desta quarta-feira contra a equipe do Juventude já começou. E para este jogo, o técnico Eduardo Cudê tem uma excelente notícia. Ener Valencia é o principal destaque da atividade que aconteceu com os portões fechados no CT da Morada dos Quero-Queros. E ele será titular na partida válida pela Copa do Brasil. A gente fala também sobre o mercado de transferências. Alexandro Bernabéu tem sondagens do futebol argentino. E Hugo Malo oficializou a sua saída do Internacional. Uma notícia de um portal relevante no contexto colorado sacode o vestiário. Eduardo Cudê estaria descontentando alguns jogadores do plantel por conta de algumas posturas. A gente repercute também a possibilidade de saída do técnico argentino, que não vai acontecer agora, mas talvez depois do compromisso contra o Juventude pela Copa do Brasil. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 8 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT da Morada dos Quero-Queros, que marcou a reapresentação do grupo depois da derrota para a equipe do Vasco da Gama no retorno ao estádio Beira-Rio no último domingo. A grande novidade dessa atividade foi a presença de Ener Valencia. Ele voltou já dos Estados Unidos, onde disputou a Copa América pela seleção equatoriana e fica à disposição do técnico argentino para essa partida de quarta-feira contra o Juventude, jogo de ida da decisão pela Copa do Brasil, que coloca uma equipe na próxima fase. Ener Valencia será titular e é um retorno muito aguardado pelo técnico Eduardo Cudê e vai estar à disposição para a partida dessa quarta. É muito difícil a gente projetar um time titular por aquilo que vem falando o Cudê. Ele vem sabendo quais jogadores estão à disposição somente no dia das partidas, pelo aspecto físico, pelo alto número de desfalque e pelo alto desgaste que os jogadores vêm passando ao longo dos últimos jogos. Mas talvez nessa terça-feira a gente tenha algum indicativo sobre o time titular do Internacional. Bom, avançando na pauta, eu quero falar sobre mercado de transferências. Por quê? Alexandro Bernabéu tem uma proposta do Independiente de Avejaneda, ou um interesse do Independiente de Avejaneda. A ideia é a seguinte: o clube argentino quer contratar o jogador. E para isso já está falando com o Celtic da Escócia, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador. Segundo o Lucas Dias, repórter do Debate Raiz, canal Lucas Dias Repórter, apurou, existe uma janela entre os dias 1 e 8 de setembro para que o Inter possa rescindir o contrato de empréstimo com o Bernabéu. E dessa forma ele ficaria livre e poderia ser contratado por outro clube de empréstimo, ou voltaria para o Celtic da Escócia. E é essa janela que pode ser usada por Inter, por Independiente, e o Celtic não se opondo e não deve se opor, o negócio deve sair. Até porque o Bernabéu não vem sendo utilizado no Internacional. Não foi um jogador que agradou ao técnico Eduardo Cudê. E, portanto, não tem por que o Inter ficar segurando este jogador no elenco. É bem provável a saída neste sentido, tá? Dito isso, existe uma saída que já está confirmada, que é a de Hugo Malo, lateral direito espanhol, que não quis renovar o contrato com o Internacional por questões familiares. Ele quer voltar a morar na Espanha, voltar a morar na Europa neste momento, e já se despediu nas redes sociais oficialmente do Internacional. Agradeceu ao tempo passado por aqui. Era um cara muito querido no vestiário, de fato, o Hugo Malo. Ele era um dos jogadores experientes, uma das lideranças desse elenco do Internacional. O cara foi capitão por anos do Celta de Vigo, lá na Espanha, e foi um jogador que agora está saindo e que o Inter vai buscar no mercado alguma reposição. Pode ser até um zagueiro que possa atuar como lateral, até porque o Hugo Malo também, em alguns momentos, atuou como zagueiro no time do Internacional, e aí o Igor Gomes pode ser deslocado para lateral direito. O Inter busca um jogador dessa característica, que possa fazer as duas funções, zagueiro e também lateral direito, mas está oficializada a partir de agora a saída de Hugo Malo, que não renova o contrato com o Inter, e aí é a questão de ver para qual time ele vai agora na Europa, tá? Bom, avançando na pauta, quero falar sobre uma notícia que foi trazida pelo pessoal do Revista Colorada nesta segunda-feira. Uma matéria que apurou, junto a um jogador titular do Internacional, um relato de um descontentamento com a postura do técnico Eduardo Cudê vindo do vestiário, ou vindo deste jogador especificamente. O que foi relatado para a reportagem do Revista Colorada é que,
Descontenta aos jogadores a postura do Kudê de criticar excessivamente atletas jovens. E alguns casos específicos foram citados, como por exemplo, e de fato aconteceu. O Kudê pegou no pé do Luca Drummond durante o primeiro tempo inteiro contra o Vasco da Gama. Todo momento focado no Luca Drummond, corrigindo o Luca Drummond, obviamente no modo Eduardo Kudê, mas a todo momento corrigindo o atacante colorado sobre posicionamentos, sobre movimentações que ele precisava fazer. Isso teria acontecido na partida contra o Vitória com o Matheus Dias, que foi titular naquela partida, não foi bem e, de acordo com este relato do vestiário colorado, o Kudê desconcentrou o Matheus Dias e isso chateou algumas pessoas do plantel, tá? Eu confio completamente na informação do Revista Colorada porque, primeiro, é um portal muito bem informado, a gente sempre fala aqui, para mim, o Giovanni Farioli, por exemplo, o melhor setorista de internacional que tem, ou o setorista de internacional mais bem informado que a gente tem no Rio Grande do Sul. Os caras acertam times com frequência, eles acertam negociações, eles são muito bem informados. E, de fato, esse relato com certeza aconteceu de um jogador. O que eu pondero são 30 jogadores no elenco, 40 jogadores no elenco. É o relato de um jogador. Eu sempre digo aqui que os relatos que eu ouço de jogadores apontam jogadores comprometidos com o trabalho do Kudê, que gostam do trabalho do Eduardo Kudê. É óbvio que há, claramente, alguns jogadores insatisfeitos. Este jogador em especial, que fez esse relato, insatisfeito. Não é para citar a fonte, isso não deve ser feito nunca, mas é um relato que, quando o repórter ouve, ele tem que colocar no ar. Ele tem que trazer essa notícia a público. Se ele ouve de um jogador titular, ele tem que colocar a público. E ele tem que proteger a fonte. Então, Revista Colorada fez tudo certo nesse aspecto. Acho que o vestiário está rompido com o Kudê? Não é o que me parece, hoje, tá? Do que eu ouço de jogadores do Internacional. Mas é um relato importante, com argumentos importantes, que a gente tem que colocar na conta, que a gente tem que observar. E, de fato, isto cai como uma bomba no ambiente colorado. A direção do Internacional vai negar, a direção do Internacional, o próprio Kudê vai dizer que não existe essa informação, de que não existe esse descontentamento, de que a fonte foi inventada, coisas que sempre acontecem, tá? Porque é uma notícia que impacta. A insatisfação de um jogador titular com o Kudê impacta, principalmente em um momento de fragilidade que o treinador vive atualmente, de ambiente, com o estádio vaiando, com o estádio ofendendo, como aconteceu na partida contra o Vasco da Gama, e em especial, de uma pressão muito grande que existe pré-Copa do Brasil nos jogos contra a equipe do Juventude. Tanto que eu falei na tarde dessa segunda-feira, gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade de Kudê ser demitido e como está o ambiente do treinador com a direção. O Kudê não vai ser demitido agora, mas depois do jogo contra o Juventude, essa possibilidade ela existe se o Inter for eliminado da Copa do Brasil. Ou melhor, é óbvia para o Kudê e óbvia para a direção essa possibilidade, este caminho, caso o Inter seja eliminado da Copa do Brasil. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais dos bastidores de como anda o clima com o técnico Eduardo Kudê. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem um jogaço nessa terça-feira pela Eurocopa, Espanha e França. Odd da Espanha, 2,75. Empate, 2,83. A França tá pagando 3. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!